Olá, mundo! Que Deus abençoe a todos, que a paz esteja convosco. Hoje nós vamos falar do capítulo 15, a ressurreição. Vamos lá, o texto é grande, hein? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, o que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça que está comigo. Vamos então só dar uma clareada nisso aqui. Paulo fala para ele, né, que o evangelho, que é o mesmo evangelho, não tinha nenhuma mudança, não tinha nenhuma novidade, não tem uma revelação nova, não tem aquela coisa, não, eu cheguei aqui, agora tem um papo novo, é que isso é do Velho Testamento, agora tem uma unção aí que você vai correr pela parede. Não, nada de novo. O evangelho que vos tenho anunciado e que também recebesse, no qual também permaneceis. Então, foi anunciado, receberam e anunciado. Pelo qual também sois salvos, se o retiveres tal como é, como vô-lo tenho anunciado. Se é que não cresce em vão. Então, Paulo aqui ele faz uma ressalva acerca do evangelho, de que não se pode alterar isso, né? Você recebe o evangelho simples, a Bíblia é um livro de leitura simples, não tem segredos aqui, né? Não tem coisas obscuras, não tem misticismo, não tem magia. É um livro de uma leitura simples. A compreensão pode ser complicada, sim, mas a leitura é simples, né? A nova versão internacional, a linguagem de hoje ainda torna isso muito mais simples. Tem pessoas que gostam muito da leitura da King James. Bom, a gente tem que tomar cuidado com algumas bíblias que rolam por aí, porque algumas coisas não são coerentes, né? Eles estão mudando alguns textos, colocando algumas coisas assim. Temos que tomar algum cuidado com isso. Bíblia de estudo, muito mais cuidado, né? Da Bíblia de estudo, a verdade é o texto. Os estudos são adicionais humanos, não é? Nosso irmão Robson, Deus abençoe, irmão Robson. Deus te abençoe grandemente. E aí, então, é simples e é fácil. Por quê? Paulo faz esse alerta? Talvez até para deixar para nós nesses últimos tempos, né? É claro que a carta foi escrita aos Coríntios, mas Deus conhece a necessidade e Deus conhecia o futuro. Porque hoje as pessoas mudam, né? E hoje, muito mais, o que a gente vê de pregador do evangelho nas redes sociais, nas mídias sociais, falando de umas coisas tão absurdas, né? Querendo, sei lá, eles criam uma fantasia agora de uma sabedoria louca que eu não sei de onde eles tiram isso. Sabe, eu fico perplexo, né? Perplexo. O galo que cantou 3 vezes lá não era um galo, tem um cara anunciando aí. Tem coisas, né, que é tão complicado de a gente entender quando a gente não tem uma base, uma segurança na palavra de Deus. Ele diz, eu espero que vocês guardem, mantenham como está, vocês vão ser salvos por ele. Se mantiver como eu anunciei a vocês, se vocês não se abrirem para muitas novidades aí, se é que não tem Cristo em vão, né? Crido em vão. Muitas pessoas creem
e estão crendo em vão, sabe? Pessoas que praticam o evangelho, sei lá, eu realmente, assim, tenho medo, né? Não sou juiz de ninguém, mas eu tenho medo, eu tenho andado muito assustado com o comportamento de alguns, né, que dizem assim, ó, Deus mandou eu fazer isso, né? Eu creio Deus assim, sou servo de Deus, né? O jovem que diz, eu sou rebelde, mas Deus me usa. Enfim, é muito difícil essas coisas, irmão, muito difícil. Então o evangelho é como está escrito na Bíblia, não vai ter novidade. Não espere uma nova revelação, um novo livro da Bíblia, nada disso, irmãos, tá? Nós temos aqui, tá? Ah, mas é que tem outros livros e que a igreja reteve e que o homem que decidiu daqui, mas tem outros evangelhos. Irmãos, a história da Bíblia é uma história linda. Se você conhece, você vai procurar, né, entender isso. O cânon foi feito para que a gente tivesse a condição de acreditar em Deus pelo que está escrito aqui. Existem outros livros daquele tempo? É claro que existe, mas foram um concílio que fizeram e acharam que esses livros eram suficientes para que a gente pudesse adquirir a verdadeira fé em Jesus Cristo, amém? Então tá, então não vai ter muita novidade depois disso. Aí ele diz que, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Veja que Paulo está falando que não é ele o Criador, ele recebeu isso. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, por quê? Porque havia as profecias de que viriam, então, esses momentos onde Jesus seria crucificado. Tem um time de São Paulo jogando aí numa final e vai ser um pouco barulhento. Então, ele morreu porque estava nas Escrituras, certo? E foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então veja que Paulo, mais uma vez, recorre que os fatos que aconteceram na vida de Jesus foi conforme as Escrituras diziam. Depois ele diz assim, depois visto uma vez, não, depois, tá, e foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, das quais a maioria ainda vive, mas alguns já dormem também. E depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, por derradeiro, de todos, me apareceu como também é um aborto, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Então, seja, Paulo vai dizer, né, que a ressurreição teve testemunhas, né, teve Cefas, os 12, depois apareceu lá para quase 500 pessoas, né, e essas pessoas estavam vivas quando Paulo escreve isso, tipo, né, se você quiser confirmar, se você quiser lá conferir, né, tem pessoas que ainda estão vivas e que viram a Jesus mesmo, não é? Não estão acreditando naquela mentira dos soldados romanos, que alguém veio e roubou o corpo. Então isso é verdadeiro, você tem como comprovar. Foi visto por Tiago e depois eu mesmo vi ele, né? Aí ele vai dizer assim, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Mas aí acho que ele pensa bem e fala assim, mas na verdade também eu, depois que recebi essa graça, trabalhei muito mais, me esforcei, né, para que eu fazer um trabalho, e não eu, mas a graça de Deus que está comigo, não é? E aí, no verso 11 ele diz, eu sou, então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanece nos vossos pecados. E também os que dormiam em Cristo estão perdidos.
Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E aí Paulo, então, tem uma necessidade de expressar ali acerca da ressurreição, né? Porque havia lá uns duelos teológicos. Corinto fica ali na região da Grécia, sabe que a filosofia havia muito espaço ali, eles adoravam debates filosóficos, né, para acharem razões, explicação para tudo, tinham crenças sobre alma e corpo, essas coisas assim, e um grupo já estava pregando que Jesus não, que não havia ressurreição dos mortos, né? Mas aí Paulo vai argumentar, se vocês acreditam que não tem ressurreição dos mortos, como é que a nossa fé funciona? Não faz sentido acreditar em Jesus se ele não ressuscitou, porque se não há ressurreição, Jesus Cristo não ressuscitou, não é? E aí ele vai dizer essas coisas, falando, né, que a fé acaba se tornando em vão. Hoje, nós não temos só problema com a ressurreição, nós temos problema, por exemplo, com a perfeição, não é? A perfeição. Jesus nos ordenou ser perfeito, não foi? Foi. Mas as pessoas dizem assim, ninguém pode ser perfeito. Se ninguém pode ser perfeito, como Jesus mandou, primeiro ele é injusto. Imagine um pai que pega um filho de 2 anos e pega um saco de cimento e diz assim, ó, você só vai almoçar se você carregar esse saco por 2 quilômetros. Né? É injustiça. Se você sabe que seu filho não tem condição e você impõe uma situação para ele, você dá uma ordem para ele, sabendo que ele não tem condição de cumprir, você é um injusto. E eu não quero olhar para Jesus assim nunca na minha vida. Então, e se não é possível a perfeição, Jesus também não pode ter sido perfeito. Mas Jesus era Deus. Sim, ele era Deus, né? Ele era antes e é Deus agora. Só que ele não usou da sua natureza divina para realizar o seu ministério na terra. E eu acho muito bonito quando os irmãos narram as frases de Jesus, como ele fazia questão de dizer assim, ó, para saberem que o Filho do Homem faz essas coisas. Para que vocês fiquem atentos, não é o Filho de Deus que está fazendo essas coisas. Não é um Deus que está realizando isso. Não é? Essas coisas que eu estou fazendo não é porque eu sou Deus. Não é? Ele está dizendo assim, o Filho do Homem faz essas coisas. Por quê? Porque o Filho do Homem é homem. Não é? Então, Jesus não usou dessa divindade dele para cumprir o seu ministério, até porque se tivesse usado, talvez não teria como nos salvar. Certo? Então, essa questão da ressurreição. Como é que pode falar que vai ressurreição, que nós vamos ressuscitar se não há ressurreição dos mortos? Nós não sofremos hoje por conta disso. A igreja já superou isso, graças a Deus, não é? E nós já não temos tanta necessidade de que se comprove a ressurreição de Cristo. A não ser, irmãos, deixa eu aproveitar para falar uma coisa aqui. Existe um grupo, né? Eu não posso ofender a ninguém. Não é porque eu tenho medo, não. É porque eu sou cristão, né? Às vezes a gente faz tolice, a gente perde o juízo de ver tanta coisa errada e a gente acaba sendo duro nas palavras. E não compete a nós isso, irmãos. Nós somos crentes e as atitudes das pessoas não podem modelar as nossas atitudes, ok? O que eles fazem, a Bíblia diz que até lembrar é pecado, então deixa eles para lá. Mas existe um grupo de pessoas que estão provocando os cristãos nas mídias sociais, né? Que ficam zombando, que ficam escarnecendo, fazendo piada das coisas, questionando nossa fé, falando que nós somos isso ou aquilo. E vez por outra, né? Algum crente desavisado vai lá comentar, né? Vai lá fazer da sua opinião ou quer pregar sermão. Irmãos, não jogue as pérolas aos porcos, ok? Esse tipo de pessoas, elas não merecem nem a nossa atenção. Sabe o que você faz? Você ouviu alguém falando besteira sobre o evangelho, certo? Não vá lá corrigir ele. Não vá brigar. Não, isso não é coisa de crente. Sabe o que você faz? Bloqueia ele da sua página, né? Se for no Facebook, se for no... hoje nós temos TikTok e várias páginas sociais, Instagram. Se você não quer ouvir o conteúdo que ele tem, é só você bloquear. Não vá discutir, não é? Não bata palmas para o palhaço, que o show acaba, certo? Então não alimente esse tipo de gente. Eles fazem isso para que você vá lá comentar e os números de comentários cresçam. Cara, é manipulação e não seja manipulado. Você é servo de Deus, né? Eu tenho
uma frase que meus filhos conhecem muito bem, que é, no mínimo, a inteligência. Você não precisa ter grandes conhecimentos, mas você tem que ter um mínimo de inteligência para ver uma coisa e não participar disso, né? Esses cidadãos aí, né? A gente vê essas coisas acontecendo e é errado. O cara que faz isso, né? Provocando o povo de Deus, mas aqueles que se acham servos de Deus, que se deixam levar por isso, são mais errados ainda. Então, em nome de Jesus, vamos voltar aqui para a ressurreição. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado pelo império, todo império e toda potestade e toda força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Nós sabemos que lá, irmãos, é um só reino, um só Deus, um só Senhor. Nós já deveríamos estar vivendo isso aqui, não é? Nós já deveríamos ter uma só igreja, sem essas guerras de denominações que existem por aí. A gente deveria defender mais a bandeira do Evangelho do que uma placa ministerial. Infelizmente isso não acontece. Infelizmente nós erramos nessa parte. Nós precisamos acordar de que isso não pertence ao povo de Deus, essa divisão que se cria. Se faz necessário nós sentarmos. Esse nós é muita petulância minha, né? Muita prepotência minha colocar nós, né? Mas os líderes da igreja precisam se assentar e entrarem à luz da palavra de Deus num acordo para que a gente tenha um só ensino, né? Porque é um só Deus, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. A gente não pode ter essa variedade de crença que existe dentro do cristianismo. Não é certo, é incorreto. A Bíblia diz, falai todos uma mesma coisa. E, infelizmente, a igreja brasileira e a igreja mundial, é claro, não tem um único idioma. Não falam uma mesma coisa, né? Fala que é uma coisa aqui, uma coisa lá. Ah, mas é só questão de uso e costume. Não, não é só questão de uso e costume, não. Tem bastante coisas que são muito além de uso e costumes, que há uma divergência entre o povo de Deus e poderia ser esclarecido isso, né, se houvesse mais humildade, mais amor entre nós, não é? Paulo está repreendendo a igreja de Coríntios em toda a carta. Eu não me sinto ofendendo ninguém, mas a verdade é essa. A gente precisa cair em si de que essa divisão não é boa para o reino dos céus, de que nós estamos correndo o risco de perder a salvação por causa dessa divisão, né? Porque essa divisão mostra um monte de falha que há dentro de nós e a gente precisa parar com isso em nome de Jesus. Por quê? Porque ele é o cabeça, ele vai ressuscitar e ele vai àqueles que são de Cristo. Quem é de Cristo, à luz da palavra de Deus, vive contendendo por causa de reino? Não, é um só reino. Ele vai entregar o reino a Deus, mas ele precisa ter esse reino. E nós não temos isso. Eu só conheço a igreja brasileira, né? Na verdade, eu conheço mais a igreja paulista. Mas a gente conhece pelos estudos, pelas informações, o que está acontecendo no cenário evangélico no mundo. E esse evangelho mundial, ele é meio estranho, né? Porque ele tem ramificações, né? Ele tem divergências muito sérias acerca até da própria salvação. E isso tudo é uma confusão. No capítulo anterior nós vimos que Deus não é Deus de confusão e a gente precisa ver isso. Então ele vai ressuscitar, vai entregar, vai aniquilar os reinos, né? Porque nós só vamos ter um reino, não vai ter isso lá no céu, graças a Deus. E aí, então, virá o fim, quando tiver integrado o reino a Deus, ao Pai, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo do seu pé. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas são sujeitas, claro que está que se exclua aquele que sujeitou todas as coisas. E aí então você vê que aqui Paulo faz uma ressalva, né, que todas as coisas,
E é até bacana Paulo fazer essa ressalva aqui, porque às vezes as pessoas têm mania de radicalizar, né? De pegar uma palavra e transformar isso num pesadelo teológico. Não, Paulo está dizendo assim, ó, todas as coisas são sujeitas. Claro, menos aquele que sujeitou a ele todas essas coisas, né? Porque a gente coloca lá, Deus Pai, é Deus, é Deus. Jesus é Deus, é Deus. O Espírito Santo é Deus. Tá, são Deus três, então há uma igualdade, mas há uma hierarquia, né? O filho não pode falar com o pai de qualquer jeito. O filho se submete ao pai, na verdade, não é? Então os três são deuses, são Deus, mas eles são, na verdade, existe essa hierarquia lá. Então Deus, ele nessa hierarquia, ele está acima de Jesus. Paulo já falou isso quando falou do corpo, né? Que Deus é a cabeça de Cristo, enfim. Então é isso que nós estamos falando, porque todas as coisas sujeitou. Então, às vezes uma palavra vira um pesadelo, e Paulo está esclarecendo aqui, graças a Deus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele de todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Olha que bonito isso, né? Que Paulo está dizendo assim, ó, quando tiver tudo sujeito, né? Quando Jesus tiver tudo sob a sua sujeição, ele mesmo vai entregar isso e se sujeitar a Deus. De outra maneira, que farão os que batizaram pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E aí Paulo então vai falar, ó, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. E se nós batizamos as pessoas em nome de Jesus, então esse batismo é um batismo de mortos. E o mortos não pode salvar a ninguém, não é? E ele diz assim, ó, eu combati, eu tenho o que apresentar a vocês, tem uma obra que vocês podem conferir que eu já fiz, mas é bom, né? E se não existe isso, se nós estamos vivendo um engano, então comemos e bebamos que amanhã vamos morrer. Não tem que se preocupar com o juízo, não tem que se preocupar com salvação, é tudo uma mentira, é tudo um engano. Então se Jesus não ressuscitou, é tudo engano. E aí é o que eu falo, isso a gente pode hoje estender, né? E ver que há muitos assuntos hoje, que se você for colocar, realmente é isso, que as pessoas colocam tanta coisa, que aí você diz assim, bom, então, se isso é verdade, nós estamos perdendo tempo, né? Se isso é verdade, nós estamos perdendo tempo. Tem esses pregadores da mídia social aí, pelo menos, se tivesse sentado luz da Bíblia para a gente mostrar algumas coisas para eles, eles veriam que se o que eles dizem é verdade. A igreja mundial, né, até o dia de hoje, perdeu tempo fazendo algumas coisas, observando algumas coisas da palavra de Deus. A gente sabe que é loucura deles, mas eles ainda são meninos, né? Quem sabe um dia, se gostam mesmo da palavra, um dia, quem sabe, são libertos. E ele diz assim, ó, não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes, que é o que eu falei. Você vai discutir com um incircunciso, que não entende nada da Bíblia, que está querendo apenas gerar polêmica para ganhar like, para ganhar visualização, ou mesmo para gerar comentário e criar seguidores. Gente, a gente não perde tempo com isso, tá? A gente é maduro na fé e a gente tem mais o que fazer do que ficar perdendo tempo com esses caras aí. Só que existe a questão das más conversações. E aí, eu preciso dizer isso para você. Eu, Alexandre, eu acho incrível, né? Que, por exemplo, um crente, um cristão que nasceu de novo, né, que fez sua confissão de fé, que foi lá discipulado para poder descer as águas, como algumas igrejas fazem, que já tem tempo dentro da casa de Deus, como ele consegue se balançar com um ataque do demônio, cara, né? Vem um endemoniado e fala qualquer coisa e o crente já balanceia todo. Na verdade, haja vista, esses tempos atrás aí, pelos WhatsApps e coisas das mídias sociais dos cristãos, havia
um rapaz que diz que é seguidor de Lúcifer, falando da igreja, e os crentes postando isso, como se aquele cara tivesse certo, cara. Olha como é terrível a mente do cristão, não é? Que às vezes ele não posta o pastor da igreja dele pregando, mas ele foi publicar o cara que é servo do diabo lá, não sei como é que chama isso lá na religião dele. Ele é devoto do diabo e ele deixa bem claro isso, né? E as pessoas propagam isso. Então tome cuidado, né? Se você não tem sustentação, até pregador para ouvir, isso você tem que tomar cuidado, né? Porque senão vai te perturbar também. Agora, as más conversações corrompem os bons costumes. O que aconteceu no paraíso? O paraíso tinha uma limitação, não é? Deus deu tudo para Adão e Eva, todas as frutas para comer. O fruto da árvore que estava no centro do jardim não era para comer. Certo? Certo. Até aí tá beleza. Uma ordem proibitiva, com tanta coisa boa. Gente, eu sempre falo isso. Tem tanta fruta saborosa para comer. A Eva estava ali perdendo tempo olhando para o fruto proibido. E aí a serpente veio. Cara, para pensar. Tem coisa na Bíblia que é só loucura mesmo. A Eva estava tão chapada, não sei do que, né? A Bíblia não diz que ela estava chapada não, mas ela estava tão estranha no seu entendimento que ela conversou com a serpente, cara. Olha só. E a serpente argumenta que Deus é mentiroso. A serpente coloca a dúvida sobre a palavra de Deus no coração de Eva. Olha como é sério isso, não é? Mas Eva tinha o próprio Deus para conversar com ela. Mas o que acontece? Foi ouvir o diabo. Assim é nós muitas vezes. Às vezes a gente temos, sabe, a palavra de Deus, a gente tem pessoas habilidosas na palavra que poderiam nos ensinar. Eu acho que eu aprendi muito mais em conversas do que em cultos de escola bíblica. Não que a escola bíblica não seja necessária, não é? Mas eu aprendi muito com o falecido irmão Joaquim, né, que tinha uma paciência quando o novo convertido, de sentar, de me explicar as coisas, de falar abertamente sobre a Bíblia. Eu sempre digo, olha, eu me batizei em 95, novembro de 95, né? E tive não muito tempo para aproveitar da sabedoria do irmão Joaquim, porque logo Deus o colheu. Mas esse pouco tempo que eu tinha é a base do meu ministério hoje. Agora pensa que em 95, esse irmão já tinha visão de um evangelho que hoje me ajuda a ser salvo, né? Me ajuda a me fortificar. Então, foram boas conversas que a gente tivemos, né? E tem uma lista de outras pessoas que foram me ajudando ao longo do caminho, né? Não sou ingrato a ninguém, eu creio que Deus, ele vai nos ajudar com isso, não é verdade? Agora, para de conversar, né? Porque senão você vai dar ouvido e essa pessoa vai te convencer. Vai te convencer porque primeiro você já vai estar pecando contra Deus, você vai estar desobedecendo um conselho de Deus, não é? Você vai deixar de seguir um conselho de Deus que é não tenha uma conversação, não é? É o jovem, por exemplo, que estuda e tem lá as garotas do colégio, e aí esse jovem da igreja, em vez de ele ir conversar com outro irmão da igreja sobre a palavra do culto, sobre um estudo bíblico que podem fazer, sobre juntar pessoas para evangelizar no colégio na hora do intervalo, enfim, tem tanta coisa boa que ele pode conversar. Ele vai conversar com os amigos que fica falando das formas, né, do corpo físico feminino, e aí vai se corromper, não é? Vai entrar. Então tome cuidado com a conversação que você tem. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Viu que não tinha lido, mas era o que eu estava falando. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? O insensato, tu semeia não é vivificado, sendo primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de outra qualquer semente.
Mas Deus dá-lhe o corpo como quer a cada semente, e o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra é a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra a carne dos ervas. E há corpos celestes e há corpos terrenos, mas a glória do celeste é outra, e a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere da glória de outra estrela. Assim também, a ressurreição dos mortos. Semeia o corpo em corrupção, ressuscitará incorruptível. Semeia em ignominia e ressuscitará em glória. Semeia em fraqueza e ressuscitará em vigor. Semeia o corpo animal e ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem na terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais também os terrenos. Qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem celestial. E agora, digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista, vamos lá para essa palavra, da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então veja, né? Paulo ele está falando sobre como que nós vamos ressuscitar, né? E as pessoas querem saber se nós vamos conhecer um ao outro lá no céu, quer saber como vai ser o galardão, quem vai fazer o quê. Tem muitas perguntas que as pessoas fazem acerca do pós-vinda de Jesus, né? A Bíblia não relata tudo o que vai acontecer no pós-vinda, né? Após a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Então, se eu falar qualquer coisa aqui, eu corro o risco de estar me condenando pela mentira, né? Então, eu não quero fazer isso. Mas o que Paulo está falando é que, assim, o corpo, ele vai ser transformado. E aí ele usa o exemplo da semente, né? Que você planta uma semente, você planta um grão, nasce uma árvore, né? Você planta uma coisa, surge outra. Ele está dizendo isso. E ele está dizendo assim: nós estamos num corpo terreno com a imagem do homem terreno, mas tem um corpo espiritual que é a imagem do homem espiritual. Como é que é esse corpo, Alexandre? Vou ser franco para você. Não sei. Não sei porque existem coisas que a gente não tem como definir isso, né? Pode ser que tenha escapado da leitura e eu não tenha observado e que tenha uma revelação desse corpo lá. O que eu sei é que ele é incorruptível, né? Então não tem doença, né? As coisas corruptíveis não vão ter doenças, dores, essas coisas, né? Não sei se você sabe, o nosso organismo, por dia, morre, né? Muitas células no nosso organismo. Isso não vai acontecer lá, né? Porque isso também faz parte da corrupção do corpo humano. Então eu sei que é incorruptível e é imortal, ou seja, não vai morrer mais, né? É imortal. A partir desse momento, então, não vai haver mais morte. E aí sim, né, que esse corpo que vai ser revestido do que é incorruptível, do que é imortal, e aí a morte, então, vai perder toda a força sobre nós, que é o último inimigo, né? A morte é o último inimigo. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno? A tua vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes,
constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então aí Paulo termina esse capítulo, né? E ele vai dizer o seguinte, ó, a morte foi vencida, certo? O inferno foi vencido. E aí o aguilhão da morte, que é a ferramenta que a morte usa para nós, qual é? É o pecado, né? Lembra lá, quando Deus disse a Adão, olha, se você comer, você vai morrer. E ele achou que era uma morte física, mas não era, né? E nós já nascemos então debaixo de pecado, sentenciados à morte, naturalmente. E a força do pecado é a lei. Por que que a força do pecado é a lei? Porque eu não conhecia o pecado antes que a lei me revelasse. Não é isso? É isso. Só que, graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus, que cumpriu a lei para que nós pudéssemos ser livres e pudéssemos então ser resgatados pela graça. Por isso dizemos que a salvação vem pela graça, certo? Então o Senhor Jesus Cristo, ele nos compra e nos dá a vitória, né? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer assim, ó, já que isso, mas já que você tem a esperança da ressurreição, se você acredita, se você não acredita na ressurreição dos mortos, então você não acredita em Jesus. Aí eu acredito em Jesus, mas não acredito na ressurreição. Sua fé é louca, é conturbada, não é? Não tem sentido nenhum que você diz. Então, já que você crê em Jesus, você crê que vai ser ressuscitado, você crê que vai passar por um processo e vai se revestir de imortalidade, vai se revestir da incorruptibilidade, já que você acredita que a morte vai ser tragada, que o inferno vai perder e que você vai ter a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo, sede firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Nós vemos uma geração de muita inconstância, né? De muita inconstância. E eu não estou falando de processos que você passa na vida que às vezes te abate. Não é isso não. É da inconstância de fé mesmo, né? De uma pessoa uma hora falar de Jesus e propagar Jesus, e falar da santidade, e falar do amor de Deus, e dar testemunho que foi salvo por Jesus, e daqui a pouco ela, sei lá, ela está voltada com as coisas de magia, ela está usando símbolos místicos, né? É muito complicado isso, gente, muito complicado. Então, sede firmes, constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Agora, isso é bacana, porque Paulo está falando para todos, na obra do Senhor. A obra precisa de todos, não é? E a gente precisa disso. Eu vi aqui que o nosso irmão Sérgio está na live, eu não sei se ele está ouvindo ainda. O irmão Sérgio, ele foi ganho por conta de um trabalho de evangelismo com capoeira, se eu não estiver enganado, né? Se não me falha a memória, foi assim que o irmão Sérgio chegou até o Evangelho. Ele estava assistindo lá, e acho que o nome do professor é até Liberdade, né? Se eu errar, me perdoe, por favor. E ele e o irmão dele foram alcançados assim. Eu não estou falando, né, dessa firmeza e dessa constância ser uma regra que você usa padrões normativos de vestes, de comportamento. A gente precisa fazer estudos muito sérios, né? Novamente eu digo, a gente que eu falo são as lideranças, acerca de roupas, acerca de usos e costumes, cabelos, de moda, o que realmente pode atrapalhar isso, né? Eu entendo muito pouco disso, mas eu sei que cada um tem um chamado e que cada um vai ser usado naquilo que Deus preparou para eles, não é? Cada um vai usar a ferramenta que está acostumado a usar. Pedro era pescador, vai ser pescador de homem, não é? Moisés era pastor, fez um treinamento lá de pastoreado, e depois virou pastor de Israel, não é? Então, existe um chavão no meio evangélico que diz assim, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E eu não vou dizer que isso é mentira, né? Eu concordo com o chavão, mas eu não concordo na aplicação dele. Que quem usa esse chavão quer dizer assim, mesmo que você não tenha capacitação, Deus vai te capacitar, não é? Mas que na verdade Deus capacita o escolhido. Mas como?
José ia ser governador. Mas para que ele fosse governador, Deus capacitou ele. Capacitou ele quando foi vendido pelos irmãos. Capacitou ele quando foi tentado pela mulher de Potifar. Capacitou ele quando ele estava lá na prisão. Era Deus capacitando. Moisés foi capacitado. Foi. Ele foi capacitado quando foi criado pela sua mãe. Depois, quando voltou para o palácio, aprendeu toda a ciência do Egito. E aí cometeu o homicídio. Depois fugiu. E ele estava sendo preparado no deserto. A preparação de Deus, na verdade, ela não é uma coisa que depois que você é ungido, depois que você começa a fazer, vai receber. Você já tem isso na sua história de vida, não é? Então, cada um olha para si e sabe, né? Um cantor, por exemplo, que tem talento musical, ele pode ser usado na área da música. Eu, por exemplo, não posso, embora eu goste de cantar, mas ministério musical não tem nada a ver comigo, né? Mas eu gosto de falar, né? A minha sogra que diz assim, ó, você precisa colocar um copo de água e ficar bebendo. Eu não tenho problema de falar 2, 3 horas e vou embora sem tomar água, né? Você tem alguns irmãos que têm essa dificuldade, tem que ficar bebendo água porque resseca a garganta e tal. Eu tenho essa facilidade, eu posso falar, e se você quiser, um dia a gente faz uma live aqui de 3 horas falando da palavra de Deus. Você vai ver que eu não estou brincando, né? Mas tem outras pessoas que são usadas no meio artístico, né? Tem outras pessoas que são usadas na expressão corporal, né? Da coreografia, dos gestos, como chama nas igrejas pentecostais. Tem pessoas que vão ser usadas na administração, nas lideranças do grupo. Tem pessoas, e eu tenho muito orgulho de conhecer 2 zeladoras, né? Uma no ministério que eu congreguei, na Fonte do que Clama Ministério Taipas, e outra aqui no Ministério Santuário de Deus, que são 2 zeladoras que fazem a zeladoria de coração, né? Você percebe que quando elas fazem a limpeza da igreja, é de coração, é de alma, elas estão ali, estão fazendo o melhor que elas podem, né? E elas fazem questão de organizar as cadeiras, elas têm toda uma forma de organizar a cadeira, os tapetes. É bacana. Então cada um tem uma ferramenta, né? Seria, por exemplo, loucura da minha parte querer agora inventar uma moda para Deus me usar. Vamos até pegar o exemplo do nosso irmão Sérgio que eu dei aqui. Seria loucura eu querer aprender capoeira para poder evangelizar usando a capoeira, né? Não faz sentido para mim. Não foi o que Deus me deu como experiência. Eu não sei lidar com isso. Nas armaduras de Saul não servem em Davi. Mas então, é isso, irmãos. Sede firmes, constante. Você tem o seu chamado. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado. E eu gosto muito das pessoas que não sabem qual é o chamado. Eu vou te explicar uma coisa. Se você não sabe qual é a sua função na obra de Deus, pare um pouco e pense o seguinte. Sabe aquela coisa que você olha e fala assim, puxa, alguém poderia fazer isso. De repente, alguém podia criar esse ministério na igreja. Alguém poderia criar um evangelismo dessa forma. Alguém podia pregar o evangelho assim. Mas ninguém faz. Bom isso. Exatamente esse é o seu chamado. Deus já revelou para você. Talvez você só não tenha entendido. Qual é o seu chamado? É fazer isso que você sempre que vê a falta, ou que vê alguém fazendo de uma forma errada, você diz assim, alguém precisa fazer isso certo. Esse é o seu chamado, essa é a sua vocação, não é? Mas eu espero que todos tenham entendido. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos falar das coletas. Vamos acabar essa semana com a carta de 1 Coríntios. E eu estou suplicando a oração dos irmãos para que me ajude, para que, se Deus aprovar, a gente fale de Atos dos Apóstolos, principalmente da fundação da igreja. Não sei se aí nós vamos estudar todo Atos dos Apóstolos, mas a fundação e o comportamento da igreja, né? Eu acho que a gente tem uma necessidade de refletir sobre isso. Cada estudo que eu passo para vocês, eu já disse, eu não sei. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar. Isso tem me ajudado muito, né? A gente quer dizer, e eu gosto de falar, vocês já devem me conhecer, mas eu preciso estudar para isso. Eu não tenho uma enciclopédia, eu não tenho
algo, um botãozinho dentro de mim, e infelizmente eu não sou como esses fast food que recebe a quentinha do céu, que não tem nada, numa hora estala o dedo e Deus vem e manda rolo. Não, comigo não funciona assim não. Comigo eu tenho que ralar, ouvir 10 pregações, ler um bocado, refletir um bocado para conseguir falar alguma coisa. Então, a gente precisa muito... Não, a gente precisa. Eu não faço isso. Não fico vendo os pregadores. Então a gente precisa muito disso. E aí, se vocês ajudarem a gente em oração, a gente agradece. Amém? Senhor nosso Deus, nós sabemos que seremos ressuscitados e transformados naquilo que o Senhor tem para nós. Só pedimos, Senhor, que nos ajude a perceber e a evitar as más conversações para que elas não nos corrompam, Senhor. Existe muita gente perturbada, querendo nos desviar da verdade, querendo nos desviar daquilo que o Evangelho puro de Jesus tem nos ensinado. Às vezes nos impondo regras que não são de Ti. Às vezes, Senhor, querendo nos afastar dos caminhos que o Senhor trilhou para nós. Mas o Senhor é o nosso guarda. O Senhor é o nosso protetor, Pai. Guia-nos, que a Tua palavra seja luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Abençoa os meus irmãos que participaram hoje e que o Senhor possa engrandecer o Teu nome, Senhor, através desse que fala contigo, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, Deus abençoe a todos. Quero sempre pedir, se você gostou, comente, né? Se alguma coisa te edificou, ajude a gente a divulgar. Como me foi perguntado, eu não estou fazendo isso para ficar famoso, mas eu estou fazendo algo para chegar até os irmãos. E o meu desejo é crescer, né? Senão não faz sentido. Se eu vier aqui e falar assim, irmão, estou fazendo isso, não sei o porquê, eu já seria um louco. Eu quero que cresça em audiência, eu quero que os irmãos sejam abençoados. Daqui a pouco eu vou postar no YouTube, mando o link no Facebook de volta. Se você acha que alguém pode gostar, envie, comunique, para que a gente cresça junto. Né? Se você tiver sugestões de temas, né? Um tempo atrás a gente fazia umas lives e a gente pegava temas também, né? Então também ajuda a gente aí e a gente vai orando e vendo o que Deus tem para nós. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa noite, bom descanso. Amanhã às 22h30, se Deus permitir, nós estaremos de volta. Deus é bom o tempo todo.